O príncipe dos impostos retornou. Taxanei Júnior, o camisa 10 da tributação brasileira, vencedor da taxa da Libertadores de 2011, levou o ouro na tributação olímpica de 2016, fez taxas milionárias na Europa e na Arábia, sempre deixando toda a nação endividada com seus dribles e impostos. E agora o nosso menino voltou para ser o rei da taxação no seu clube. Se antes não existia impostos, se antes não existia taxas, agora tem, porque tem Taxanei Júnior taxando toda a nação santista. Hoje tem café? Não tô bebendo mais. Tem. Fala, eu tô indo pra igreja agora. Não é possível. Eu tomo um pouquinho de café. Me ajuda.